Estamos de volta com o nosso TV é Ciência. Hoje, repercutindo os 3 anos de funcionamento do LHC, o grande colisor de partículas que fica lá na Europa. E olha que naquela época tinha gente que acreditava que o LHC poderia provocar o fim do mundo. Nosso programa de hoje está muito legal e cheio de novidades. Então vamos à segunda parte da reportagem do Ciência em Ação com Suzana Keller. O acelerador de partícula é um instrumento essencialmente construído utilizando uma fonte de partículas carregadas expostas a campos elétricos que as aceleram. Após a aceleração, passam por um campo magnético que as desvia de suas trajetórias, focalizando e controlando as direções. Todos os tipos de aceleradores de partículas, independentemente de seu grau de avanço tecnológico, obedecem aos mesmos princípios básicos. Devido à disposição geométrica dos campos eletromagnéticos responsáveis pela aceleração das partículas, basicamente são classificados em 2 tipos, cíclicos e lineares. Atualmente, estima-se que existam cerca de 10.000 aceleradores de partículas espalhados pelo mundo, muitos deles utilizados em medicina, como no diagnóstico por imagem ou mesmo no tratamento de tumores. Desses 10.000, alguns são utilizados em pesquisas fundamentais, como o LHC. Na Universidade Federal do Espírito Santo, pesquisadores utilizam um laboratório localizado em São Paulo para realizarem estudos de partículas. O Laboratório Nacional de Luz Síncroton, ele é um laboratório que já está funcionando há mais de 10 anos, né? E nosso grupo, como outros grupos no Brasil, tem desenvolvido pesquisas na área de materiais e na área de biocristalografia, né? Utilizando o raio-x que é produzido nesse laboratório. O acelerador de partículas do LNLS trabalha com elétrons, que são partículas bem menores. E diferente do LHC, o objetivo não é colidir as partículas. O laboratório de luz síncroton, ele utiliza um feixe de elétrons que, ao fazer com que eles curvem a trajetória, ou seja, façam uma trajetória em curva, eles eliminam esses elétrons e emitem luz, que é o raio-x. O LHC é um laboratório que utiliza a colisão de partículas maiores que elétrons, quer dizer, lá se colide partículas. No laboratório de luz síncroton, nós não colidimos partículas, nós apenas aceleramos o elétron à velocidade próxima da luz e fazemos com que ele curve, faça uma curva. Quando ele faz essa curva, ele emite luz na direção que ele estava andando antes. Então ele emite um feixe de luz. O LHC não, o LHC colide partículas, faz colisão. E é essa luz então que é aplicada, né, que vocês utilizam para fazer as pesquisas, né? Que tipo de pesquisa vocês desenvolvem atualmente lá nesse laboratório? Nós temos 3 linhas de pesquisas bem fortes. A primeira se trata de polímeros, condutores e não condutores. A segunda é a de biocristalografia, estudos de cristais produzidos com materiais biológicos. E a terceira são materiais avançados, ou cerâmicas avançadas, que são supercondutores, que a gente tenta, ao longo dos anos, desenvolver para a produção de novas máquinas, por exemplo, de ressonância magnética. No equipamento, o elétron passa por uma espécie de propulsor, chamado de buster, para ganhar velocidade. Quando isso acontece, a partícula libera uma luz poderosa. É essa luz liberada nesse processo e que é bem mais poderosa que o raio-x que é utilizada nas pesquisas. O laboratório de luz síncroton, ele funciona na base de multiusuário e submissão de propostas. Você tem que elaborar uma proposta, submeter a proposta para avaliação do comitê. O comitê faz isso durante 1 ano e no outro ano ele te libera algumas horas de luz, pode ser alguns dias. E essas horas de luz são utilizadas então, a gente vai até a máquina, que é um laboratório com várias estações, a gente recebe uma estação e durante, em geral, 5 dias,
durante as 24 horas do dia, nós trabalhamos ininterruptamente, iluminando as nossas amostras com raio-x. E aí, excitando as amostras e promovendo a análise dessa excitação, a gente analisa, fazendo a análise dessa excitação, a gente verifica a estrutura, por exemplo, cristalina de um material que a gente produziu que não existe na natureza. Exemplo, o caso dos polímeros, que a gente faz. Polímeros são usados, por exemplo, em para-choques de carro, em várias peças automotivas, e eles, em geral, são isolantes, né? Os polímeros são isolantes, mas a gente dopa eles com certos materiais e acaba fazendo polímeros condutores. Quer dizer, você pode imaginar num fio como se fosse de plástico, dá a impressão que é de plástico, porém condutor de eletricidade. Então, a gente faz isso, para fazer isso precisa estudar a estrutura atômica, a estrutura cristalina. Então a gente precisa dessa luz, só com essa luz a gente enxerga essa estrutura cristalina, né? Quanto tempo vocês trabalham com pesquisas nesse laboratório? Nós estamos trabalhando desde 1999 nós iniciamos a pesquisa. Nós já tivemos vários projetos aprovados, estamos agora com submissão em novos projetos e existem outros laboratórios no mundo. Então o nosso grupo está já submetendo proposta também a outros laboratórios, tendo em vista peculiaridades da luz que cada laboratório produz. As pesquisas realizadas no LNLS possuem diversas aplicações. Sob o ponto de vista biocristalografia, nós estamos estudando sempre pedras de rins e a gente tenta entender uma pequena proteína que se estabelece entre os cristais de pedra de rim que faz a ligadura, quer dizer, que faz a conexão dos cristais. A gente quer entender essa estrutura para poder dissolver ela. Essa é uma linha. A outra linha que a gente faz é aumentar a temperatura crítica de supercondutores. Para isso, a gente precisa entender a estrutura cristalina. O objetivo nosso é produzir um supercondutor, a gente tem melhorado isso, um supercondutor capaz de facilitar a construção de máquinas de ressonância magnética, como essas que tem no UCAM agora, e com um custo mais baixo, o que tornaria ela mais popular e então mais acessível a outros hospitais. Segundo o professor Marcos Tadeu, um segundo laboratório de luz síncrotron já está em fase de elaboração. O LNLS-2 ficará em Campinas e deve ter um acelerador de partículas do tamanho de um estádio de futebol. Nós começamos as discussões há 2 anos atrás, era 2009. Nos convidaram para participar do projeto e construção. A ideia da nossa parte aqui é levar para eles propostas ou desafios para a construção, ou seja, qual é a nossa necessidade. Então a necessidade do nosso grupo, por exemplo, é ter uma linha de luz mais intensa com energia mais alta. Então para isso precisa construir um novo síncrotron. Então nos convidaram e começamos a participar. O estágio atual do projeto é o seguinte: já foram aportados 5 milhões de reais para fazer os primeiros planos e projetos do que a gente chama da linha, do anel de armazenamento. Esse anel nosso, ele tem uma tecnologia muito sofisticada, é desconhecida no mundo, porque ela está sendo planificada agora, e ele usa o que a gente chama de um magneto de 3 estágios. Isso foi desenvolvido pela equipe do LNLS. A nossa parte, a nossa contribuição é desenvolver células de alta pressão que a gente vai instalar nessas linhas lá em Campinas, junto com eles. Bom, gente, depois da reportagem do Ciência em Ação, é hora de dar uma conferida no nosso radar científico com Camila Belon. Agora os alunos da UFES vão poder viajar e estudar fora do Brasil.
A universidade vai participar do programa Ciência Sem Fronteiras, que tem o objetivo de trazer novidades envolvendo ciência e tecnologia para o Estado para melhorar a competitividade brasileira. O projeto prevê a distribuição de 75 mil bolsas de estudos em 4 anos para os pesquisadores que quiserem estudar no exterior. As bolsas serão concedidas pelo CNPq. Você já parou para conhecer um pouco da história do seu município? No Espírito Santo, parte deste passado está no Palácio Anchieta, um monumento facilmente visto por quem passa pela cidade. Mas que história as paredes amarelas do palácio guardam? São mais de 4 séculos que resgatam épocas, pessoas e acontecimentos. Uma dica para fazer essa volta ao passado é visitar o palácio, que faz exposições de arte com frequência. Mas você pode conhecer o local sem sair de casa. No site do Palácio Anchieta tem a deslumbrante história do local. Vale a pena fazer uma visita. O governo do estado inaugurou o Museu do Tropeiro, na cidade de Ibatiba, interior do Espírito Santo. O museu conta a história dos colonizadores da região do Caparaó, resgatando o passado do povo que veio de outros países e fez história aqui em terras capixabas. O museu foi criado a partir de uma parceria entre a Secretaria de Cultura e a Prefeitura de Ibatiba. Qualquer um pode visitar e não paga nada. O museu foi construído no casarão de uma família tradicional do município e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 5 da tarde. As instituições de ensino, especialmente as universidades, estão sempre promovendo simpósios, workshops, congressos. Esses eventos são muito importantes, porque os estudantes trocam informações e ideias com pesquisadores. E também é onde são mostrados os resultados de vários tipos de estudos e pesquisas, envolvendo ciência, tecnologia e inovação. O Ministério da Ciência e Tecnologia, o CNPq e a FINEP sabem a importância desse tipo de evento. Por isso lançaram um edital para apoiar congressos e workshops. Os interessados podem fazer a inscrição no site do CNPq. Nosso programa está chegando ao fim. Espero que você tenha gostado. Dê sua opinião e ajude a gente a escolher os próximos assuntos do TV Ciência. Acesse a nossa página www.tvsciencia.com.br. Você também pode nos seguir pelo Twitter, @TVSciência. Tudo de bom para você e até o nosso próximo encontro.